dia a todas e todos, grande prazer em recebê-los em mais uma das nossas fundamentais reuniões de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje a gente tem a honra de receber o departamento, dentro do Departamento de Clínica Médica, disciplina de nefrologia, aqui representada pelo professor Dr. José Mauro Vieira Júnior, que é médico assistente da nefrologia do HC-FIMUSP, a nossa querida residente, Mariana Rotava de Campos Soares, e também o doutor Marcelo Simões, representando a patologia aqui da nossa faculdade, e os três vão discutir conosco síndrome nefrítica no adulto, biópsia renal com um significado diferente. Desde já agradeço muitíssimo todo o trabalho e dedicação no preparo dessa reunião e vamos dar início. Muito obrigada. Bom dia. O título da nossa aula, então, é Síndrome nefrítica no adulto, biópsia renal com um significado diferente. A nossa paciente é uma paciente GMO, do sexo feminino, de 47 anos, parda, natural de São Paulo e procedente de Tremembé. Ela é casada e trabalha como cuidadora e ajudante de casa. De antecedentes prévios, ela tem o diagnóstico de hipertensão desde os 16 anos, tem também diagnóstico de hipotireoidismo e obesidade grau 2. De antecedentes gineco-obstétricos, ela teve 5 gestações com 5 partos normais, e na segunda gestação, aos 21 anos, teve pré-eclâmpsia. E a menopausa foi aos 41 anos. De hábitos de vida, ela nega tabagismo e etilismo. E de medicações de uso crônico, ela faz uso de metildopa, hidralazina, furosemida, sertralina, omeprazol, brometo de otilônio, vitamina D e bicarbonato de sódio, que apesar de prescrito não foi iniciado. E de antecedentes familiares, ela nega histórico de doença renal ou hipertensão de difícil controle na família. A história dela começa em 94, quando ela tinha os 16 anos, teve diagnóstico de hipertensão. Na época, ela começou a tratar com metildopa, porém nunca teve controle pressórico adequado. Em 2022, ela passou a apresentar um quadro de diarreia e cólica. Essa diarreia era pós-alimentar, aquosa com muco, que tinha períodos de piora e melhora, atingindo até 10 episódios por dia, e ela referia que piorava com laticínios. Em 2024, ela teve um episódio autolimitado de icterícia, que foi investigado no serviço externo, e a princípio a paciente referia que tinham descartado hepatopatias. Mas nos exames laboratoriais da época, eles viram que ela tinha uma alteração de creatinina e deram para ela o diagnóstico de doença renal crônica e encaminharam para o nefrologista via rede. Em agosto de 2024, ela passou a apresentar dispneia, que foi piorando progressivamente. Inicialmente, ela era aos grandes esforços e depois passou a ser aos moderados esforços. Um mês depois, em setembro de 2024, ela começou a notar o aparecimento de edema e de espuma na urina. Esse edema era tanto de membros inferiores quanto superiores. E, em outubro de 2024, um mês depois, novamente, ela começou a notar uma perda de peso. No período de 8 meses, ela teve uma perda de 21 quilos, então foi de 120 quilos para 99 quilos, que ela associava principalmente a hiporexia e as queixas gastrointestinais. Para a investigação dessas queixas gastrointestinais, ela foi encaminhada por um médico externo para fazer uma endoscopia e acabou fazendo endoscopia aqui no Hospital das Clínicas. Durante o procedimento, ela intercorreu com um pico hipertensivo, atingiu uma sistólica de 270 e, nesse contexto, foi encaminhada para o AGD, o ambulatório da clínica médica, para investigar e tratar esse quadro de hipertensão. A clínica identificou nos exames iniciais que a paciente tinha uma hematúria, 21 hemácias, e tinha uma relação proteína-creatinina de 14. Inicialmente, eles otimizaram o tratamento antihipertensivo, começaram o manejo de DRC, então prescreveram eritropoetina, bicarbonato, e encaminharam para a nefrologia para investigar o quadro melhor. Em maio de 2025, ela internou na nossa enfermaria para prosseguir com a investigação. Na admissão, o exame físico dela que chamava a atenção da ectoscopia era que ela estava algo descorada, uma cruz em 4, e tinha um IMC de 39, apesar da perda de peso recente. Do respiratório, nada digno de nota. Do cardiovascular, ela chegou com uma pressão de 138 por 85 em uso de 6 hipotensores, que haviam sido prescritos ao longo do acompanhamento na clínica médica. E, além disso, apresentava um edema simétrico de membros inferiores, 2 cruzes em 4. Nos exames laboratoriais, ela apresentava uma anemia,
com HB de 9.1, que era normocítica e normocrômica. Não tinha alteração nem de leucócitos nem plaquetas. Tinha uma creatinina de 2.5, corresponde a uma taxa de filtração glomerular estimada de 23. Uma ureia de 98. Quanto aos eletrólitos, não tinha nenhuma alteração muito significativa e tinha uma acidose metabólica com um pH de 7,2 e um BIC de 15. Em relação à função hepática, ela tinha uma albumina de 3,6, um INR de 0,8 e uma bilirrubina de 0,1. E as enzimas hepáticas também estavam normais. Para prosseguir um pouco mais com a investigação, tentar entender a etiologia dessa alteração renal, a gente fez uma eletroforese de proteínas, que veio apenas com elevação da fração alfa-2-globulina. Dosamos kappa e lambda, ambos elevados, mas com a relação preservada de 1,2. Dosamos imunoglobulinas, todas normais. Solicitamos uma imunofixação sérica, que veio com ausência de proteínas anômalas. Foi feito também sorologias para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis, todas negativas. Para pesquisa de doenças autoimunes, a gente fez FAN, ANCA e fator reumatoide, não reagentes, C3 e C4 dentro dos níveis da normalidade. Tinha um TSH de 6, mas ela tinha iniciado o tratamento do hipotireoidismo há pouco tempo, uma glicemia de jejum de 83 e uma glicada de 5. Tinha uma dislipidemia, mas nada muito chamativo, um PTH de 207 e uma vitamina D de 22. Ela fez exames de urina, e na urina 1, a gente vê que ela tinha uma proteinúria superior a 10 gramas por litro, com a hematúria de 26 hemácias por campo e hemácias dismórficas. Na urina de 24 horas, ela tinha uma proteinúria de 2,2 e na relação proteína-creatinina na urina de 24 horas, 3,6. E a relação proteína-creatina feita na amostra isolada também mostrou proteinúria em mais de uma ocasião. Ela fez ainda uma eletroforese de proteínas na urina de 24 horas e nesse exame não foi mostrado nenhuma alteração do traçado. Fez o exame de imagem, ultrassom de rins e vias urinárias, que mostrou já um aumento difuso da ecogenicidade. Nesse contexto, a paciente já tinha sinais de nefropatia parenquimatosa no exame de imagem. Agora a gente parte para a pergunta número 1. Vocês vão poder responder tanto pelo QR Code quanto pelo link bit.ly/nefrologia01. Com relação ao caso clínico apresentado, é verdadeiro afirmar, trata-se de caso clássico de GESF da obesidade. Letra B, síndrome nefrótica pura, provavelmente glomerulonefrite membranosa, frente aos achados. Letra C, considerando o histórico de hipertensão, trata-se de nefroesclerose com evolução para DRC. Letra D, as características de síndrome nefrítica, associada à proteinúria na faixa nefrótica, exige uma biópsia renal para esclarecimento diagnóstico. A gente pode ver que todas as pessoas que responderam até agora, exceto por algumas poucas, preferiram a letra D. Deixa eu voltar. Pronto. Então, a maioria das pessoas respondeu as características de síndrome nefrítica associada à proteinúria na faixa nefrótica exige uma biópsia renal para esclarecimento diagnóstico. Agora a gente vai chamar o Marcelo para continuar com o resultado da biópsia renal. Bom dia, meu nome é Marcelo, sou assistente do Departamento de Anatomia Patológica aqui da USP. Vou apresentar a biópsia renal. Então, vou seguindo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de mostrar os achados. Aqui dá para ver que a gente recebeu uma biópsia por agulha e aqui é um menor aumento. A gente sempre olha, de forma geral, a arquitetura. E a gente vê aqui que esse interstício ele está dissociado por essa fibrose. Então, a gente tem um rim já com uma certa fibrose, uma certa atrofia tubular. A gente tem um discreto infiltrado inflamatório. Dá para ver aqui que tem alguns glomérulos escleróticos. E tem alguns glomérulos preservados. E esses são os que a gente vai olhar mais de perto. Aqui, nesses glomérulos preservados, a gente consegue ver todas as estruturas que compõem um glomérulo. A gente vê as alças capilares, que se apoiam em uma matriz mesangial, que está aqui esse rosinha. Dentro das alças, a gente vê um endotélio. E fora, ocasionalmente, a gente consegue ver um podócito.
Mas o que chama atenção aqui nesse caso é que essa matriz mesangial ela está espessada, ela está com volume aumentado por essa matriz aqui mais rosinha aqui na coloração do HE. Então, tem uma proliferação dessa matriz mesangial. Além disso, dá para ver que essas alças, elas também estão com um aspecto que a gente habitualmente não observa. Elas estão com esse aspecto armado, como se tivesse alguma coisa segurando elas para ficarem assim bem abertas. E a gente consegue vislumbrar melhor esses achados em outras colorações. Aqui são outras duas colorações que a gente habitualmente faz nas biópsias renais, que são o PAS, esse primeiro, e esse segundo é a coloração da prata. A gente usa aqui no HC a prata de o PAMS, também pode ser usada a prata de Jones. Aqui no PAS, aquele aspecto que a gente via de expansão da matriz mesangial fica bem evidente. Aqui tem uma área bem ampla, com essa matriz mesangial espessada. E nas alças também a gente vê esse depósito que é PAS positivo. A gente vai vendo que essas alças estão armadas não à toa. Existe essa substância que está deixando ela assim, com esse aspecto. E quando a gente observa isso, esse mesmo glomérulo na prata, a gente vê que a prata sempre ressalta as membranas basais, ressalta também a matriz mesangial, e a gente vai ver algumas coisas que o PAS não consegue mostrar. Entre elas, a gente vê uns ocasionais desdobramentos de alça. A gente vê aqui que tem uma membrana interna, aqui outra membrana externa, então tem um desdobramento. Além desses desdobramentos, a gente vê umas certas espículas sendo depositadas. E quando a alça é cortada transversalmente, a gente vê umas certas falhas. A prata ela não está marcando completamente. Então, com base nisso, a gente tem dois padrões associados, morfologicamente. Tem um padrão de proliferação mesangial com espessamento da alça capilar, então, um padrão membrano proliferativo, associado a essas espículas com essas falhas pontiformes, que é um padrão membranoso. E para poder definir o mecanismo que está afetando esses glomérulos, a gente sempre lança a mão da imunofluorescência, que é fundamental para a gente. Então, a gente sempre vai usar um anticorpo marcando o antígeno que a gente está pesquisando aqui, e eles sempre vão corar com esse verde, que é a fluoresceína. Então, a gente sempre precisa saber qual que é o antígeno que a gente está vendo na lâmina. Então, eu deixei aqui, a gente está vendo nessa primeira imagem um lambda, que é completamente negativo nesse glomérulo, e um kappa bem positivo. E ele vai se depositando justamente ao longo dessas alças, esses depósitos aqui, por vezes bem grosseiros, e também na matriz mesangial. Além de ter essa restrição kappa, a gente também observou um depósito de IgG, e esse IgG, curiosamente, ressalta bem mais as membranas do capilar glomerular. Ele vai contornando essa membrana. Tem depósito na matriz também, mas ficou bem bonita essa foto porque evidencia bem isso. E acompanhando esse IgG, tem também um depósito de C3. Então, a gente evidenciou que temos uma biópsia mostrando um padrão membrano proliferativo associado a um padrão membranoso com um depósito provavelmente monoclonal de IgG kappa e C3 associado. O último passo, nesse caso, foi evidenciar se temos depósitos organizados ou não. E para isso foi feita a microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica, a gente está lidando com grandes aumentos. Então, eu coloquei aqui a foto do lado para a gente se basear. Aqui a gente tem a matriz mesangial, tem as alças, que a gente acabou de ver,
E aqui a gente vai ver isso daqui muito, muito, muito aumentado. A gente vai ver justamente essa matriz mesangial, que são esses espaços mais amplos. Por vezes a gente evidencia células mesangiais também nessa matriz. E a gente também vai ver essas alças, igualzinho que a gente viu na microscopia óptica. E as alças são justamente esses espaços aqui que vão sendo contornados, fazendo esse aspecto, contornando justamente um lúmen que se apoia sobre essa matriz mesangial. E o que a gente vê de positivo nessa microscopia eletrônica? A gente vê esses depósitos aqui que ficam mais densos, eles são eletrodensos. E ele vai se depositando justamente ao longo dessas alças, fica bem evidente, e ao longo da matriz mesangial também. Então, a gente confirma que existem os depósitos que a gente viu tanto na microscopia óptica quanto na fluorescência. Aqui a gente evidencia novamente. Aqui outra foto de outra região que a gente observou, para mostrar bem que a gente tem uma alça do capilar glomerular, e aqui a gente vai observando esses depósitos, que são bem exuberantes nesse caso. E o último passo é a gente ver se esses depósitos se organizam ou não, porque os depósitos eles podem formar estruturas como fibrilas, que acontece na amiloidose, na nefropatia fibrilar, podem formar microtúbulos, ou podem ser esses depósitos de granulosos, que é o caso. Quando a gente aumenta aqui, a gente não vê nem fibrila, nem microtúbulos, a gente vê esse depósito eletrodenso bem granuloso. E aí, juntando todos esses aspectos de microscopia óptica, de imunofluorescência e de microscopia eletrônica, a gente conclui que trata-se de uma glomerulonefrite mediada por imunocomplexos de padrão misto, falei do membrano proliferativo e membranoso, e depósitos de IgG com C3 e uma aparente restrição de cadeia leve kappa. Esse achado é compatível com uma entidade descrita em 2024, ou seja, bem recente, que é a glomerulonefrite proliferativa com depósito monoclonal de imunoglobulinas, a sigla PGNMID. Agora nós vamos partir para a pergunta número 2. Podem responder pelo QR Code ou pelo link. Frente ao resultado da biópsia renal, é verdadeiro afirmar? Letra A. A proteinúria nas gamopatias monoclonais sempre é composta de albuminúria. Letra B. Gamopatia monoclonal somente pode levar a diferentes lesões renais se houver doença hematológica estabelecida. Letra C. Não há comprometimento renal de gamopatia monoclonal se não há pico sérico ou urinário. Letra D. O acometimento renal mais comum das gamopatias monoclonais é a nefropatia por cilindros. E a grande maioria das pessoas respondeu letra D. Em segundo lugar, letra A. Então, a letra D, que era o acometimento renal mais comum das gamopatias monoclonais, é a nefropatia por cilindros. Em segundo lugar, responderam a proteinúria nas gamopatias monoclonais sempre é composta de albuminúria. Pessoal, obrigado, Mari, obrigado, Marcelo, obrigado, professora, pelo convite. Então, vou tentar agora, em meia hora, né, que a gente tem, falar um pouco de um assunto que esse caso trouxe à tona, que eu acho que é interessante dividir com os clínicos. Do que a gente está falando? A gente tem hematologia aqui também, então, por favor, é um nefrologista falando de gamopatia monoclonal, tá bom, Guilherme? Então, o que é a gamopatia monoclonal? A gamopatia monoclonal é o aparecimento de uma proteína M, né? Pode ser a imunoglobulina intacta, ou pedaços dela, como cadeias leves, e isso é produzido por um clone, que pode ser de célula B ou de plasmócitos, que ganha essa autonomia e que começa a produzir a quantidade desse componente M, que pode ser muito grande, com a carga chamada carga tumoral grande, que determina a doença mesmo, ou pode ser uma produção pequena, muitas vezes de difícil detecção dessa proteína,
e que pode determinar alguns aspectos que seriam a gamopatia de significado clínico ou significado renal, sem uma doença oncohematológica expressa. Bom, a gente pode checar essas imunoglobulinas de maneira a quantificá-las, que não checa a clonalidade. A gente pode fazer uma eletroforese de proteína no sangue e na urina, tentando checar a clonalidade. A gente pode, eventualmente, fazer uma imunofixação que não só confirma, como identifica o clone. Isso pode ser feito no soro ou na urina também. Como a gente pode também usar ensaios que determinem as cadeias leves e as suas relações. Então, aqui, para exemplificar para vocês, tem uma eletroforese de proteína, aqui o gel correndo, e aqui a representação gráfica da distribuição das proteínas, onde não tem o pico aqui onde corre a gama. E aqui embaixo, claramente, você tem um componente, um pico aqui, um componente de uma proteína, uma paraproteinemia, né, que está correndo bem exatamente gama, às vezes pode correr um pouquinho mais para trás. E quando eu faço a imunofixação, eu consigo ver que esse componente é representado por uma IgG e com restrição para capa. Então, eu consigo ver a clonalidade desse componente M. E lembrar sempre que quando você checa a relação das cadeias leves, existe uma relação acima da qual é patológica, mas tem que respeitar pelo grau de disfunção renal. Então, às vezes você fala assim, a relação capa-lâmina está alterada. Depende, calma, quanto que é a filtração glomerular? Talvez esteja normal até 3 e pouco, se tiver um grau de disfunção renal, como representado aqui à direita. Eu sugiro que todo mundo leia esse artigo, já tem um tempinho, é um artigo no New England, muito didático, onde ele fala assim, gamopatia monoclonal. Pode ser desde um processo maligno, mieloma múltiplo é o paradigma desse processo maligno, mas existem outras doenças, ou eu posso ter uma gamopatia de significado determinado, que vai ser seguida, com uma chance aí de 1% ao ano de desenvolver um mieloma um dia na vida, né, sem significado clínico, não exigindo tratamento, né? Ou eu posso ter o que é chamado gamopatia monoclonal de significado clínico, levando uma série de alterações, como aumento da viscosidade, presença de aglutinação de hemácias, crio. Mas o nosso interesse aqui hoje é entender que existe uma gamopatia de significado renal, que pode ser se manifestar através do depósito dessas imunoglobulinas ou dos seus fragmentos em tecidos, como no caso da amiloidose, a doença de depósito. O mais comum é a doença de cadeia leve, a capa. Ou você pode ter doença renal sem depósito de imunoglobulina, como a apresentação da homeopatia por C3 ou até uma doença vascular dentro do rim. Lembrar sempre que injúria renal aguda por depósito de cristais dentro do túbulo é definidora de doença, definidora de mieloma. Então, lembrar que mieloma é aquela doença onde você tem mais de 10% de plasma ósseo na medula óssea, geralmente os picos são elevados, e você tem lesão de órgão-alvo, sendo a insuficiência renal definidora de doença, mesmo quando você não tem doença óssea manifesta e tal. Então, à esquerda aqui você tem a manifestação mais comum da gamopatia no rim, geralmente associada a mieloma, que é o depósito de cadeia leve dentro do rim, obstrução por essas cadeias, determinando cilindros. Isso geralmente gera uma ira de rápida evolução, sendo que 5% dos casos, às vezes, na abertura, já necessitando de terapia substitutiva renal. E essa proteinúria, via de regra, é uma proteinúria não albuminúria, né? E muitas vezes não detectada pela fita do dipstick na urina. E do outro lado, você tem uma gamopatia de significado renal, onde você tem níveis baixos e mantidos de uma proteína M, que não definem doença, mas isso pode, por características próprias, físico-químicas daquela hemoglobina do seu fragmento, agregar, se auto-agregar, ativar complemento, depositar em membrana, por essas propriedades físico-químicas que se determinam essa afinidade com determinados elementos da arquitetura renal, muitas vezes determinam a proliferação endocapilar e lesão endotelial, e, além de eventualmente estimular algumas citoquinas. Isso é um terreno fertilíssimo, sujeito à pesquisa atual, onde por que algumas gamopatias, por que CT, alguns componentes elevados de gamopatia determinam essa ou aquela doença, como a gente vai explorar. Isso pode dar desde glomerulopatias, como na nossa paciente, com ou sem perda de função, como pode dar tubulopatias, que não são a nefropatia relacionada a cilindro, e a gente arbitrariamente vai optar por não falar delas, e pode dar até doença vascular. Então, enquanto que o mieloma é bem conhecido, dando a nefropatia de cilindro, sendo que metade até dos mielomas, quando se apresentam, podem ter disfunção renal, de novo, uma percentagem pequena precisando de diálise já no diagnóstico, e a gente não vai falar disso aqui hoje, né? É bem conhecido que quando o mieloma, a cadeia leve é filtrada, ela se
complexa aqui com a uromodolina, também chamada de tan-Horsfall, né? Aqui no néfron distal, e produz esses cilindros aqui à direita, e isso determina uma intensa reação tubo-intersticial, por isso que os pacientes entram em diálise. Por outro lado, a gamopatia monoclonal de significado determinado, que de vez em quando a gente encontra nos nossos pacientes, ela acontece aí, prevalência aqui por esse estudo da Mayo, ela acontece em 3% até 5% em pacientes à medida que a idade vai avançando. Então, um achado, uma prevalência populacional que não é desprezível. E o de significado renal? Como o Marcelo já citou, são doenças de descrição recente. Eu fiz essa semana esse search no PubMed, colocando gamopatia monoclonal de significado renal, tema da aula de hoje, a gente vai encontrar 1.378 resultados de 55 até agora, sendo que o boom de publicações acontece a partir de 2004, ou seja, tem 20 anos, isso na medicina é nada, né? 20 anos de uma entidade nosocomial, e principalmente a partir dos últimos 10 anos que começou a ter aí 100 papers por ano, o que também não é uma grande coisa, sendo que a maioria deles revisões, né? Ou relatos de caso. Agora, pensem comigo, né? Se você tem 3% de gamopatia significado determinado acima de 50 anos ou até 5% acima de 70 anos, e sabendo que raramente pacientes com doença renal crônica de causa desconhecida têm uma investigação de gamopatia, e que pior, raramente os pacientes com gamopatia de significado determinado têm, com doença renal, mesmo que inicial, têm uma biópsia renal, a gente pode inferir livremente que talvez a gamopatia monoclonal de significado renal seja uma doença subdiagnosticada, né, Cris? E talvez até negligenciada. A gente está deixando de fazer o diagnóstico. Não se assustem com o slide, isso está naquela revisão do New England. Foca aqui nesse distúrbio de um clone de célula B ou de célula de plasmócito, né, que ganha uma autonomia sem determinar a doença e que pode fazer um misfolding, depositar na forma de amiloide no rim, pode depositar em membranas basais, e aqui é geralmente a cadeia lambda e aqui geralmente a cadeia cata, que pela positividade e característica de glicosilação depositam em membranas, dando a MIDD, que é a doença de depósito, mais comum é cadeia leve, LCDD. Podem dar a doença da qual a gente está falando hoje, que é a PGNMD, que é uma nefrite proliferativa com complexo imune, ou seja, depósito subendotelial, mesangial e até subepitelial, como foi o caso do nosso paciente, determinando uma forma membranosa associada com ativação de complemento e dando essa nefrite que a Mariana mostrou brilhantemente para a gente. Ou eu posso ter outras formas que a gente não vai falar dessa imunoglobulina se depositando no tubo proximal, sob a forma cristalizada, ou dentro dos endotélios capilares do capilar glomerular, chamada cristalglobulinemia, doenças muito, muito raras, mais raras até do que a gente está falando. E pode ter doenças que são descritas em outras entidades clínicas, a microangiopatia trombótica da esclerodermia, do lúpus, também pode ser relacionado a uma gamopatia monoclonal, a imunoglobulina agindo como um mediador de lesão endotelial e de ativação da via alternativa do complemento. Ou, da mesma maneira, agindo como uma imunoglobulina que vai ativar a via alternativa e, por algum motivo, em vez de dar uma MAT, dá uma glomerulopatia do C3, sem depósito de imunoglobulina, mas fazendo a glomerulopatia com a síndrome nefrótica, uma síndrome nefrítica. De novo, representando de maneira lúdica, né? Eu posso ter desde depósitos de cristais, doenças muito raras, como a amiloide, que é a forma mais comum de gamopatia monoclonal de significado renal, até a nossa doença aqui, uma glomerulonefrite proliferativa por depósito imune, formas mais raras como imunotactoide, formando depósitos organizados, ou a glomerulopatia do C3, por exemplo. Eu livremente peguei essa tabela do New England, que era muito grande, e fiz uma adaptação chamando a atenção para os principais aqui, que a gente vê mais comumente na prática clínica de gamopatia de significado renal. A amiloidose, principalmente, sob a forma de uma síndrome nefrótica, onde você acha, na maior parte das vezes, um componente M no sangue ou na urina, cora vermelho Congo positivo, e geralmente não é doença, geralmente é gamopatia de significado renal, que exige um tratamento específico, mas não caracteriza uma doença oncohematológica, na maioria das vezes. Formas mais raras de imunotactoide, CRIO tipo 1, principalmente relacionado a um linfoma linfoplasmocitário, a chamada Waldenstrom, também pode ser só gamopatia de significado renal, e geralmente tem aspectos da patologia que o patologista fala para a gente, isso deve ser uma CRIO, mesmo sem eletrônica, por exemplo, encontrando pseudotrombos dentro do glomérulo. Também, geralmente, eu acho
um padrão na eletroforese de proteína. Posso ter a doença de depósito, que, de novo, geralmente é uma gamopatia de significado renal, se apresenta de maneira muito parecida com o nosso paciente, proteinúria não nefrótica ou na faixa nefrótica, um grau de doença renal, hematura, hipertensão, perda de função. A glomerulopatia de C3 também pode vir como seminefrótica, mas pode ser um quadro muito parecido com o que a gente viu. A maioria delas tendo componente M facilmente detectado e muitas vezes, e a maioria das vezes também se associando só como gamopatia de significado renal. E chama atenção para a nossa paciente aqui, que tem a PGN-MD, que é essa glomerulopatia proliferativa por depósito imune, que tem exatamente o que está descrito aqui, né? Uma seminefrótica, uma proteinúria na faixa nefrótica, metade pode se apresentar com uma seminefrótica. Em algum momento talvez ela tenha se apresentado, mas a albumina estava normal no momento que a gente conheceu ela. Doença renal crônica, algum grau de doença renal crônica, são doenças muito agressivas e insidiosas, hematura e algum grau de hipertensão. Problema, só 25% a 30% delas a gente consegue identificar no plasma ou na urina alguma proteína, alguma paraproteína, né? E geralmente são doenças limitadas ao rim, sem manifestação extrarrenal, ao contrário da amiloidose ou até da LCDD, e geralmente não tem doença oncohematológica manifesta. E quando a gente olha, se o Marcelo tivesse feito um isotipo de hemoglobulina, ia haver um IgG3, que é pouquíssimo representada na nossa circulação sob condições normais, mas que passa a ser patológica e depositar, e ela é muito patológica para o glomero, patogênica para o glomero, por isso determina essa doença. Esse clone passa a produzir predominantemente IgG3 na maioria dos casos e predominantemente com restrição de capa. Ok? Então, gamopatias, né, Guilherme, a gente tem aqui desde um caminho a seguir, né? A gente tem desde a gamopatia de significado determinado, né, que não caracteriza clone na medula, nem pico, não tem dano orgânico, até o chamado smoldering mieloma, que eu já acho o clone mais de 10% na medula, às vezes picos monoclonais mais elevados, mas que não tem doença para ser tratada e o tratamento deve seguir basicamente trials clínicos, né? E eventualmente, se eu tiver muita positividade na medula, eu posso até sugerir que provavelmente esse smoldering vai virar mieloma em algum momento e esse paciente tem que ter uma abordagem diferente pelo especialista. E, eventualmente, eu posso ter um mieloma manifesto aqui. A gamopatia monoclonal de significado renal, ela pode aparecer aqui, no começo do caminho. Um paciente que teria a sua trajetória sem significado clínico e doença a ser tratada, ele passa a apresentar uma doença renal que exige uma abordagem clínica e de tratamento diferente. Então, o diagnóstico da gamopatia de significado renal passa por uma biópsia renal para determinar o padrão da lesão, demonstrar o depósito monoclonal, o grau de extensão, quanto esse rim foi comprometido, se é passível de resgate por tratamento, usando todas as metodologias que o Marcelo já falou e, eventualmente, coisas mais recentes que devem chegar para a gente em breve, como microdissecção de tecido e espectrometria de massa, que estão reservados hoje só à pesquisa no nosso meio, até a detecção do componente M, por aquelas modalidades que eu falei, laboratoriais, eletroforese, imunofixação e cadeia leve. E a ideia é tentar caracterizar uma população do clone, seja de célula B ou plasmócito, identificar manifestações renais e fazer com isso, junto com hematologista, eventualmente imunologista, onco e clínicos, fazer uma tomada de decisão. Essa é uma doença que dificilmente vai ser de uma especialidade só. Assim, se a gamopatia monoclonal já é conhecida, via de regra, como aconteceu no nosso paciente, o paciente vai acabar sendo encaminhado para o especialista de rim. Por quê? Porque na triagem que tem que ser feita, você vai em algum momento identificar uma perda de função ou alterações no sedimento ou na proteinúria. E vai acabar encaminhando para o especialista pelas mesmas diretrizes que são determinadas pelo NICE e por outras, CADIGO, CADOC, que vão determinar o segmento para o nefrologista. A presença de proteinúria mantida, perda sustentada de função ou achados no sedimento. E do lado da nefrologia, se a gente tem uma causa de disfunção renal desconhecida em alguém que tem gamopatia, ou que a gente não sabe que tem, a gente deve sempre investigar a gamopatia. Então, da mesma maneira que chega um paciente com IRA no nosso pronto-socorro, idoso de causa não clara, a gente sempre tem que acender uma luzinha para dizer, será que isso não é um mieloma? Então, colhe um cálcio, colhe um HB, checa se não tem um pico monoclonal. É muito importante isso. Para vocês terem uma ideia, no Reino Unido, o Free Light Chain Detector, né, no sangue, é point of care nos pronto-socorros do Reino Unido, porque idoso com IRA, você tem que pesquisar. Da mesma maneira, alguém que aparece sem causa evidente, sem diabetes, sem hipertensão, com a proteinúria mantida, perda de função, principalmente se tiver uma seminefrite como a nossa, hematúria,
eu tenho que procurar, nesse paciente, dentro da investigação, gamopatia monoclonal. E qual é a chance de um paciente que tem uma gamopatia monoclonal, que pode ser de significado determinado, ter uma doença renal que seja de significado renal? Porque eu sou diabético, sou hipertenso, eu sou idoso, eu posso ter outras patologias no meu rim. Esse grupo chinês pegou 687 pacientes com gamopatia de significado renal que tinham alguma doença renal, que exigiram uma biópsia e avaliaram essa coorte e encontraram nessa coorte o achado de gamopatia de significado renal que pudesse ser explicada pela gamopatia que ele tinha em 38% dos casos, ou seja, não é nada desprezível nessa população. Obviamente, as gamopatias de significado renais, na 63% da maioria dos casos, era amiloidose, que é a forma mais comum. E aí você tem LCDD, microangiopatia trombótica, CRIO, a glomerulopatia do C3, e o nosso paciente está aqui, né? Ele encontrou em 9 casos desses 261, uma forma bem rara de doença, é disso que a gente está falando aqui. E do outro lado, 2/3 dos pacientes tinham gamopatia de significado indeterminado, continua sendo, e tinha uma gama, uma pleiade de doenças outras aqui, explicadas pelas condições dele, como diabetes, ou eventualmente doenças outras primárias ao rim. Fizeram análise multivariada e encontraram que eu tenho idade avançada, ou se eu tiver uma proteinúria importante, ou uma alteração da minha relação kappa-lambda, isso é um sinal de que, provavelmente, na minha biópsia eu vou encontrar uma gamopatia de significado renal. A Mayo Clinic, há 2 anos, criou um prediction tool, uma ferramenta de predição. O que eles fizeram? A mesma coisa que os chineses olharam 10 anos para trás, fizeram uma corte de derivação na Mayo e depois validaram isso na Universidade de Minnesota. Eles encontraram exatamente a mesma coisa. 32% dos pacientes com gamopatia monoclonal que tinham doença renal e que foram biopsiados tinham amiloidose na metade dos casos quase, e a nossa doença aqui, um pouco mais prevalente, né? A doença que o Marcelo fez o diagnóstico no rim. Certo? E do outro lado, diabetes, aterosclerose, manca, GESF, o que seja, certo? E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma análise multivariada para tentar fazer um score, produziram esse score ele tinha uma boa discriminação na corte de derivação, confirmada na corte de validação, com 0,80 e tralalá de curva ROC, e uma boa calibração ao longo de todos as notas de risco. O que tinha nesse score? Eu tenho uma alteração de relação kappa-lambda, ter proteinúria muito importante, ou ter uma eletroforese urinária ou imunofixação positiva, além de eventualmente um consumo de C3 ou hematúria, isso aqui pode biopsiar que gamopatia monoclonal de significado renal. O score performava muito bem. Agora, se eu tenho diabetes, hipertensão, né, e uma creatinina que é muito elevada, é possível que eu tenha um rim crônico associado a doenças crônio-degenerativas. Tá? Quando eles jogam na curva de análise de decisão, você usar o modelo preditivo criado pela Mayo, ele performa melhor do que, por exemplo, biopsiar todo mundo. Eu vou biopsiar gente que não precisa. Quando eu seleciono, por exemplo, uma probabilidade de chance de 25%, né, eu vou ter uma sensibilidade de 88%, uma especificidade de mais de 70%. Né? Eu ganho bastante de sair biopsiando qualquer um que tenha uma gamopatia de significado indeterminado e que tenha uma doença renal. E essa doença que o Marcelo falou, que foi descrita só recentemente, quando a gente faz um search no PubMed, a gente encontra só 256 referências nas últimas décadas, sendo que a maioria delas a partir de 2010 e mais recentemente a partir da última década, ou principalmente a partir dos últimos 5 anos, é que você vai ter um número maior aqui de publicações referentes a essa doença, sendo que aqui a ordem de grandeza é de 20 papers por ano, ou seja, e a maioria delas descrição de caso. E essa doença, como o Marcelo já falou, é uma doença que é uma nefrite, com componente de síndrome nefrótica, por deposição do componente monoclonal, existe uma monotipia, né, uma restrição, uma IgG, geralmente IgG3 com restrição kappa. Raramente você vai encontrar um clone de B ou plasmócito na medula ou no sangue, né, só 30% dos casos ou menos você vai encontrar, e o nosso paciente não tinha. Geralmente o padrão é de membrana proliferativa, como foi o nosso paciente, mas pode ter outras formas como membranose, e o nosso paciente tinha a combinação das duas. E geralmente é isso, é um IgG3, geralmente kappa também, há descrição de lambda mais raramente, e uma síndrome nefrótica com hematúria e perda de função em alguém que não tem pico, ou seja, um diagnóstico vai sair pela biópsia. E o prognóstico dessa doença, sabidamente, é muito ruim, e o tratamento a gente vai explorar um pouquinho, mas a gente não sabe ainda qual a melhor estratégia. Para quem quiser e tiver interesse, agora em 25, existe um International Kidney and Monoclonal Gammopathy Research Group,
É um grupo que só estuda gamopatia monoclonal junto com os patologistas, e eles fizeram um consenso que acabou de sair para ajustar definições, terminologia. E lá na tabela 4 desse paper tem lá uma citação das formas de glomerulonefrites, ou seja, nefrites associadas à gamopatia. E está aqui a nossa doença, a PGN-MDI, e o que define, os pré-requisitos que definem o diagnóstico e os achados que apoiam esse diagnóstico. Aqui você vai ver a CRIO, que é um diagnóstico diferencial com isso, mas são depósitos organizados. Você vai ter aqui a glomerulopatia do C3, que a IF daria o diagnóstico facilmente. Então, aí a gente abre para essa pergunta 3. Né? Considerando as gamopatias monoclonais de significado renal, é verdadeiro afirmar, letra A, como a gamopatia monoclonal é apenas de significado renal, não há indicação de tratamento específico, só suporte. Letra B, como no nosso caso não há pico monoclonal, não há necessidade de tratamento específico. O transplante de medula óssea, letra C, está indicado, no nosso caso. Letra D, ou na gamopatia monoclonal de significado renal. Letra D, o tratamento do clone está indicado para a preservação da função renal ou, no caso de cronicidade avançada, para a prevenção de recidiva no pós-transplante renal. Só votar no QR Code. Onde que eu mudo aqui? Pergunta 3. Ah, você já abriu lá. Boa. Obrigado, Mãe. Então, acho que com um tempinho... legal. Temos um consenso aí na letra D. Com quantas respostas? 30 respostas, dando conta de que o tratamento do clone estaria indicado para essa condição. Pois bem, o que a literatura diz? A literatura diz que gamopatia de significado renal, e você detectando um clone, se o clone for de célula B, eu basicamente tenho que atacar essa doença com as drogas que são utilizadas para tratar mieloma, né? Os inibidores de proteossoma, as drogas imunomoduladores, como as drogas derivadas da talidomida, as mais modernas, o anti-CD38, né? No caso da daratumumab, que revolucionou o tratamento do mieloma. Se eu tenho um clone de célula B, né, eu posso usar um anti-CD20 para tentar diminuir a produção da imunoglobulina desse clone. E se eu não detecto um clone, aí é um terreno lamacento, pantanoso, que é o que a gente está vivendo com essa paciente. Pois bem, de onde começou essa história? Em 18, um grupo que mais estuda isso da Mayo, né, resolveu tratar o clone dessa doença, que é a doença que a gente descreveu aqui, que é a PGN-MD. 19 pacientes que tinham paraproteinemia detectada no sangue ou na urina ou na medula, só em 1/3 dos casos. Né? A detecção do clone foi 1/3 dos casos. E a resposta total renal foi de 88%, sendo que completa em 38%, ou seja, zerar a proteinúria e preservar a função renal. Ou seja, não é nada desprezível para uma doença que tem um prognóstico tão ruim. Agora, depende, dentre outras coisas, o tempo limitado não dá para explorar mais, mas depende de se eu tenho um rim já comprometido. Então, a resposta é maior, tanto maior for a preservação do tecido renal. Então, se eu tiver uma fibrose muito discreta, até 25%, eu tenho mais chance de ter uma resposta completa. Isso é um pouco óbvio e vale para qualquer setor da nefrologia. E se eu tenho uma fibrose tubo-intersticial, uma destruição da arquitetura renal, a resposta completa cai bastante. E se eu tenho uma fibrose gravíssima, mais de 50%, determinando grandes disfunções renais, eu vou ter uma chance muito baixa de responder e, mesmo assim, uma resposta parcial. Essa talvez seja a maior casuística de gamopatia monoclonal de significado renal. Aqui entram todas elas. Isso é multicêntrico, são 12 países, 15 centros nos últimos 20 anos. Eles juntaram 280 pacientes adultos, mostrando que a sobrevida não é boa, a sobrevida do paciente, aqui, em torno de 5 anos, aqui 30% a 40% vem a falecer. E isso é pior na amiloidose. Né? Aqui nessa casuística, 2/3 eram amiloidoses relacionadas à gamopatia de significado renal, e o outro 1/3 era aquele conjunto de patologias. Então, você tem amiloidose, a sobrevida é pior ainda. E o interessante é que nessa coxa eles mostram que qualquer grau de resposta, né, é melhor do que não ter resposta nenhuma, que é a curva de sobrevida,
mas que se eu tenho uma resposta hematológica ao tratamento direcionado ao clone, e aqui 88% dos pacientes dessa corte foram tratados, eu tenho uma sobrevida muito boa ao longo dos próximos anos. Aqui é a resposta completa, ou Very Good Partial Response, que é acima de 90% de queda do componente M. Isso vale para a amiloidose à esquerda, e isso vale para doenças não amiloidoses à direita também. E o interessante é que atingir uma resposta ao tratamento do clone foi preditor da resposta renal, com odds ratio de 8. Né? Então, aqui a gente mostra que quem não tem resposta renal, a sobrevida é pior, e quem tem, tanto na amiloidose quanto nas outras patologias envolvidas com gamopatia de significado renal. E mais recentemente, talvez não tão recentemente assim, o grupo da Mayo resolveu testar o anti-CD38, DARA, e fizeram um estudo preliminar, né, um piloto, open label, em 10 adultos com PGNMD. Agora volta para essa doença dessa paciente. 1 ano de seguimento, 100% de resposta, sendo 60% parcial e 40% completo. De novo, não era a nossa paciente. Eram pacientes que, da mesma que a nossa, não estavam muito nefrótica, mas uma creatinina bem preservada, uma filtração de 60, e que tinha uma proteinúria de 4 gramas, um pouco de hematúria, mas a maioria deles, só 1 dos 10 pacientes tinha um componente M, ou seja, bem parecido com o nosso, embora melhor, com diagnóstico mais precoce do que o nosso paciente. Mas, de novo, pacientes sem componente M na circulação, ou na urina, ou na medula, e ainda assim receberam um tratamento de daratumumab. E a resposta é aquela que eu falei para vocês. Algum grau de resposta para todos, mas que se eu paro de dar o daratumumab, eu tenho, em muitos deles, uma recidiva da doença. Então, a gente não sabe por quanto tempo eu tenho que atacar esse clone aí. Então, fica claro para todo mundo que por que a gente tem que tratar a gamopatia de significado renal? Porque elas não respondem bem a tratamentos classicamente utilizados em outras nefrites, como micofenolato, o próprio rituximab, se não for um clone de célula B, também não vai muito bem. Existe uma recorrência muito grande dessas lesões após o transplante renal, proibitiva, de 90%, e esses pacientes têm algum grau de desenvolver uma doença oncohematológica manifesta no futuro. E de onde vem essa informação? Essa informação também vem da Mayo Clinic, de 2018, em 26 pacientes que tiveram um enxerto renal, ou seja, renais crônicos que transplantaram, e tiveram a recidiva da doença em 89% dessa doença PGNMD no tecido renal. E o pior é que a recidiva é bem precoce, se eu não fiz um tratamento prévio do paciente visando o clone de células B ou plasmócito. Então, o tempo médio para o diagnóstico é mais ou menos 5 meses, sendo que 80% em 3, 4 meses já tinham recidiva. Na época, os autores trataram esses pacientes, né? Lembrar que eles são imunossuprimidos, eles têm esquema para prevenir rejeição. Então, eles fizeram rituximab, esteroide, mas poucos deles receberam, por exemplo, bortezomib, ou ciclofosfamida, ou até daratumumab. Então, talvez por causa disso explique por quê. Além da doença ser rapidamente recidivante, eu perco meu rim, sendo que vamos colocar aqui, 5 anos, metade dos pacientes perderam um rim transplantado porque não tiveram um tratamento direcionado para o clone antes do transplante. Então, para acabar, a gente tem alguns desafios e perspectivas, né, que seria, como o Marcelo fez, realizar a microscopia eletrônica nesses casos suspeitos, né, além de uma boa imunofluorescência, tentando analisar subtipos de IgG, para ver o depósito monotípico mesmo e caracterizar bem isso. Provavelmente existem maneiras mais sensíveis de detectar um clone que a gente não faz, como imunoblot e espectrometria de massa, às vezes até com microdissecção de tecido, mas recentemente o MALDI MSI está chegando, já tem trabalhos mostrando que isso detecta qual é a proteína depositada com especificidade de 100%, né? E esperar que uma doença tão rara como essa, daqui a pouco encontre registros, estudos multicêntricos para que a gente consiga entender qual é o melhor tratamento para a gamopatia de significado renal. Então, a mensagem aí para a gente hoje é: a gente deve ficar atento em relação aos pacientes com gamopatia de significado indeterminado, né? Sempre procurar investigar acometimento renal e fazer screening. Na evidência de um comprometimento renal, sempre fazer biópsia para fechar o diagnóstico. A gente vai encontrar isso em 1/3, 40% dos casos de comprometimento renal associado a uma gamopatia. E atenção para esses casos, né, de doença renal crônica sem causa óbvia. Lembrar que é uma doença multiprofissional, o patologista é chave para revelar a clonalidade e definir a doença que tem no tecido, o hematologista é chave para tentar identificar o clone e também afastar a doença oncohematológica. O nosso objetivo vai ser sempre preservar a função renal, mas também impedir a recorrência após transplante naqueles casos que a doença renal crônica já está avançada.
O tratamento ainda é desafiador, com respostas subótimas para os tratamentos convencionais, mas recentemente, com a observação de que tratando o clone, talvez seja possível mudar os desfechos. E no caso da nossa paciente aqui com PGN-MD, o desafio ainda é maior, porque somente 30% você tem o clone, inclusive, para se basear o teu tratamento. Se você não tem aquilo, como é que você vai medir a resposta terapêutica? Vai ser proteinúria, perda de função, mas mesmo assim a gente fica meio vendido, meio cego, sem saber quando parar o tratamento. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Abrimos para perguntas, comentários. Eu ia perguntar sobre essa questão justamente da preservação pensando no transplante, né? Às vezes é difícil, né? Como é que você vai convencer, muitas vezes até o colega da hematologia, que você tem uma paciente que não tem mieloma, que não tem clone na circulação, que tem uma biópsia renal que poderia ser uma gamopatia monoclonal, mas já tem 50%, 60% de fibrose, muitas vezes é um paciente idoso já, que vai ter efeito colateral ao tratamento. Quão importante realmente é você ir com tudo, atacar com tudo esse rim, sendo que pensando em preservar um transplante que nem sei se vai acontecer, muitas vezes, né? Como que você vê isso? Porque nossos pacientes são todos idosos e policomórbidos, né? Como que você vê essa questão? Excelente pergunta, Camila. Recentemente a gente teve um caso, né, Vicky, Cris, que foi uma outra moça que tinha um diabetes, perdeu o rim rapidamente, tinha uma hematura esquisita, biopsiamos, mesma doença, PGN-MD. Investigaram doença sistêmica, mas ela não tinha um coração meio hipertrófico, mas não era depósito, até porque essa doença não costuma ter manifestações sistêmicas. E ela entrou em diálise, ela tinha um rim de 70% de fibrose, e aí, o que você faz? Vou tratar o clone? Ela foi para o ICESP, Guilherme, e na época o que eles decidiram foi, eu soube depois, os residentes me contaram, e a doutora Verônica, de que eles decidiram que fizeram medula óssea, não tinha por que tratar naquele momento, que eles iam esperar um transplante. Mas aí o problema que a Camila falou, se eu tenho um irmão que vai doar para mim, eu sei quando ele vai doar, eu tenho a data ou a hora da cirurgia, eu posso fazer um tratamento com o Guilherme, com o hematologista, e tratar esse clone para prevenir que eu tenha recidivo. Agora, se eu estou numa fila na diálise esperando um rim por 5 anos, que horas eu vou tratar isso? Então, essa é uma maneira de dizer não sei para você, acho que você entendeu. Perfeito. Guilherme? Linda aula, assim, um caso muito ilustrativo, né? Eu ia pontuar duas coisas. Eu estou falando por mim, eu não sou do grupo de mieloma ou de gamopatias do HC, só como hemato mesmo, que a gente vê muito paciente que acaba sendo encaminhado com doença renal e gamopatia monoclonal, e que às vezes também da parte, tanto do hemato quanto do nefrologista, acaba sendo muito conservador de não biopsiar, e como você mostrou, né, se você não trata também um paciente que tem pouco déficit, pouca perda de função, você acaba tratando muito tardio, né? Então, não é raro, a gente tem muito a história da observação da gamopatia ciliado determinado. A gamopatia ciliado renal não é exatamente o campo para observação, né, quando você tem como tratar, né? E a outra coisa é que a gente recebe muito paciente que recebeu pulso de solomedrol, recebeu imunossupressão, que acaba agravando as comorbidades e trazendo e não ajudando na gamopatia. Então é a outra coisa, né, que às vezes eu já tive colegas hematas assim, não vamos tratar com DARA ou com bortezomib, vamos dar um corticoide que acho que vai ajudar. Não funciona assim, né? Eu acho que isso tem que ficar como uma mensagem também. Dessa situação, eu acho que a gente a gamopatia renal é uma coisa muito recente, realmente. Acho que a gente tem menos de 20 anos de observação. Eu acho que agora que está amadurecendo mais a ideia, né, de tratar esses pacientes, né? No mieloma é uma doença de quantidade, aqui é uma doença de qualidade, né, que é uma coisa que você está lesando o rim. E as gamopatias do clínico, elas estão sendo cada vez mais reconhecidas, a gente está sendo mais liberal nas indicações de tratamento. Agora, esse time aí realmente é o desafio. Obrigado, Guilherme. Muito bom. Perfeito. Mais alguma pergunta? Não? Então, queria agradecer muito a todos os presentes e principalmente o Dr. José, Marcelo e a Mari pela apresentação. Obrigada. Uma salva de palmas.